A gente vai falar sobre o período regencial e o segundo reinado, que durou entre 1831 e 18... começou em 1838 e terminou em 1840. Começou, né, com o fim do governo de Dom Pedro I, mas como acabou? Tinha o poder moderador, que era o... Vocês sabem que tem os 3 poderes, né? O judiciário, legislativo e executivo. Só que nessa época, Dom Pedro I criou o poder moderador, que era acima de todos os poderes. Ele podia... se todos os 3 poderes concordassem com a coisa e ele não gostasse, ele simplesmente podia passar por cima e é isso. Ele fazia o que ele queria. Aí teve a Confederação do Equador, que foi uma revolta e tudo mais. Vocês estudaram isso, né? Que foi ainda do primeiro reinado. Aí teve a Guerra de Cisplatina, que foi onde a província de Cisplatina virou, que é o atual Uruguai, que era do Brasil, se tornou um país independente, que agora é o Uruguai. Província de Cisplatina, que agora é o Uruguai. Aí teve a morte de Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I. Aí ele estava governando lá Portugal. Aí, como Dom Pedro I não podia assumir, né? Aí ele mandou a filha dele, a Maria II. Aí, mas pra uma mulher assumir o trono naquela época, ela tinha que estar casada. Aí ela casou com o tio dela, o Dom Miguel. Aí ele fez um golpe de estado que fala? Foi um golpe lá. Aí ele virou monarca. Aí Dom Pedro I, que em Portugal ele era conhecido como Dom Pedro IV, ele teve que voltar pra lá pra resolver essa bagunça toda. Aí quem ele deixou? O filho dele é Pedro Alcântara. Então, antes dele deixar o filho dele, que tinha só 5 anos, quem ficou foi a filha dele. Ela foi lá pra Portugal pra governar, só que aí ela foi governar lá em Portugal. Ela foi governar Portugal, a filha de Dom Pedro. Não foi aqui não, no Brasil não. Dom Pedro, Pedro Alcântara, que é Pedro II, ele é o segundo, acho que é o segundo filho. Só aí como teve o golpe de estado que o tio dela fez o golpe de estado, ele teve que voltar lá pra resolver, né? Por isso que ele foi lá pra Portugal. Ele não foi porque ele... Mas se bem que ele odiava o Brasil. E todo mundo odiava ele aqui. Lá em Portugal ele era adorado, amado. Ele juntou, ele uniu o útil ao agradável. Isso. Só que aí ele deixou uma criança de 5 anos, Pedro Alcântara. Aí, como ele não podia governar um país, já era um império. Ele não podia governar o Brasil, o império. Aí ficou a regência trina, que era um grupo de 3 regentes, ou era 5, acho que era 3 regentes, que eles ficaram regendo o país até Pedro Alcântara ser maior de idade, ou seja, com 21 anos, naquela época era 21 anos. Aí teve a regência, trina e tudo mais. Aí teve as revoltas dos malês, da cabanagem, a sabinada, a farroupilha e a balaiada. Aí, em meio a tudo isso, os regentes, eles perceberam que não ia dar se eles continuassem governando. O Brasil ia se dividir em 5 países. Aí Pedro Alcântara, que virou Dom Pedro II, teve que assumir aos 14 anos o trono. Aí teve... mas antes disso, teve a criação da Guarda Nacional, que os fazendeiros, eles... Só podia ser da Guarda Nacional quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro para comprar a própria fada e a própria arma. Então, só quem tinha muito dinheiro podia fazer a parte da guarda. Só quem era rico. Só os fazendeiros, donos de fazenda e tudo mais. Aí teve a criação das Assembleias Provinciais, que basicamente viraram vários estados, e cada estado teve o seu governador. Mas nessa época era Assembleias Provinciais. E da regência trina passou a ser a regência una, que foi de Pedro Alcântara. E foi só aí que eu estudei. Foi só até aí. Foi só até aí. Para mais dúvidas, procure Débora Ladinho.